YouTube. 145% de vocês não são inscritos no canal, tá? Vocês vêm aqui, vocês vê o vídeo, se diverte e vocês não dão like e não se inscrevem. Eu me sinto usado, assim como me sinto usado, né? Jogado num canto, triste, depressivo. Então já deixa o like e já se inscreve antes de começar o vídeo, senão vou dar um bicudo na perna da sua mãe e vai ficar roxa a beça no local, né? Eu dei o bicudo, né? Aí, esse vídeo provavelmente foi gravado numa live, tá? Então vem pra live também. Beijo, bom vídeo pra vocês. Vamos ver os detalhes, né? Os meandros dessa história, né? Do Flávio Bolsonaro, que foi pego numa gravação, né, com Daniel Vorcaro, negociando efeitos especiais pro filme do papai dele, negociando o Robert Downey Jr. para interpretar o papel de Sérgio Moro, né, negociando a Scarlett Johansson para ser a Damares, né, e isso tudo vem com preço, né, e quem paga esse preço? Aparentemente, um amigo do Flávio Bolsonaro, o senhor Daniel Vorcaro, né? Vamos entender essa história? Você explica pra mim, Arvro? Você explica pra mim, meu anjo? Você é muito lindo, tá, Arvro? Dá um beijo nessa careca sua, você vai ver só. Tô brincando, gente. Não vou fazer isso com a Arvro, não. Em 2021, Flávio Bolsonaro comprou essa mansão por 6 milhões de reais, até um pouquinho menos. E o mercado imobiliário de Brasília ficou em choque, porque essa casa deveria valer muito mais. O Flávio estava fazendo uma ótima aquisição, um negócio excelente, até porque metade do valor estava sendo financiado com condições assim muito generosas por um banco público, o BRB. Já faz anos que o BRB tem gestores muito próximos do grupo político dos Bolsonaro. E esse mesmo BRB também aceitou entrar no esquema de pirâmide do Daniel Vorcaro. Esse esquema era enorme, não podia funcionar sem a cumplicidade de certos políticos. Agora todo mundo quer saber quais exatamente. Até porque nenhum esquema de pirâmide pode durar para sempre, né? Você sabe como funciona. O último otário a entrar no golpe paga os lucros de todos os otários que se envolveram antes dele. E esse esquema de pirâmide do Vorcaro era tão grande, mas tão grande, que ele só poderia encontrar em todo o Brasil um único otário com dinheiro suficiente para fazer o negócio valer a pena. E esse otário era você, contribuinte brasileiro. Otário é você, Álvaro. Otário é você. Eu não sou otário não, tá? Eu não sou otário não. Otário é você. Desculpa, eu reagi um pouco na defensiva, eu acho, tá? Diz aí, por que eu sou otário? Eu não sabia que você sabia, né? Assim, eu sei, né? Eu sei que eu sou, né? Eu não sabia que você sabia, né? Você é rico, só não se deu conta ainda. As autoridades que deixaram essa pirâmide crescer assim tão alto não podem ter feito isso de graça, né? A mansão em Brasília agora vai ser investigada como um indício disso. Até porque o Flávio quitou aquele empréstimo tão camarada do BRB em 2024, com dinheiro vivo, na sacola. 2024 também é o ano em que o BRB entra na pirâmide do Master. Ou seja, também um indício claro de que havia ali lavagem de dinheiro e facilitação do BRB. Outra grande vantagem que o Banco Master conseguiu dos seus parceiros políticos foi um acesso quase que irrestrito ao dinheiro dos aposentados. Empréstimo consignado com desconto em folha. Já é um ótimo negócio para um banco, né? Ainda mais se tiver vistas grossas para possibilidade de fraude, de roubo mesmo. E o Flávio Bolsonaro é acusado de ajudar o Vorcaro até nisso. Onde o escritório do Flávio Bolsonaro tinha relação com o contador do careca do INSS. Nós fizemos essa ligação e ela realmente... O careca do INSS? Cara, mas assim, é de ficar muito indignado, né? O cara já tem envolvimento com milícia, né? Já tem essa parada de ficar comprando imóvel com dinheiro vivo, né? Teve a parada da Cacau Show dele também, não teve? Era ele, não era? Que também deu mó BO, né? Todo mundo sabe que não tá certo esse negócio. Tá todo mundo sabendo, pô. Tá escrito nas estrelas que não tá certo. E ninguém faz nada, cara. Não acontece nada, pô. O cara tá aí candidato à presidência, pô. Realmente é importante se ver, porque ali já havia algum tipo de envolvimento em relação à questão dos aposentados e depois nós vimos os aposentados com o Banco Master. Então, de onde veio o dinheiro que quitou a casa? Não se sabe. O que se sabe é que o Flávio Bolsonaro andava cobrando o Daniel Vorcaro.
E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... Essa cobrança Cara de pau, né? Sem graça o cara. do áudio se refere ao financiamento de um filme, coisa de 20 milhões de dólares ou 4 vezes o orçamento de O Agente Secreto, para bancar uma cinebiografia do Jair Bolsonaro, que poderia receber em português o título sugestivo de O Pangaré. Tá, o título em inglês é Dark Horse, e a minha tradução é livre, mas muito livre mesmo. E o financiamento desse filme parecia suspeito desde o princípio. O roteirista Mário Frias também é deputado e destinou verbas de emendas para esse filme. A produtora do filme embolsou dinheiro da Prefeitura de São Paulo num contrato esquisitíssimo para instalação de pontos de Wi-Fi pela cidade, coisa que produtora não costuma fazer, e não... E ele tá com a peruca ali que tá parecendo muito filme da Record, né, cara? Não é possível que eles vão gastar quase 200 milhões de reais pra fazer um filme que vai ser nesse nível de lixo, né? Pô, impossível, cara. Impossível. O Agente Secreto ter sido 40 milhões e esse 650 milhões. E ser esse lixo. por acaso, nunca tinha feito antes de ser contratada pela prefeitura. Muito suspeito mesmo. Ficou pior agora, porque surgiu o áudio do Flávio Bolsonaro mendigando para cima de Daniel Vorcaro, o CEO estelionatário do Banco Master. É porque está num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Tem todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme. Pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Esse áudio foi revelado pelo Intercept, junto com outras conversas constrangedoras em que o Flávio prometia estar com o banqueiro para sempre, sem meia conversa. Sempre ou até que o áudio viesse a público, né? Porque assim que o áudio foi revelado, começou a crise. O primeiro impulso foi dizer que era tudo mentira, armação, encenação, inteligência artificial, fake news. A repercussão é brutal. E os eleitores compram, né? Os bolsonaristas compram. Pode ter o áudio na cara deles, né? Pode ter o vídeo do cara falando na cara deles. O cara pode falar ao vivo na cara deles. Que eles compram, que é mentira, que estão manipulando. Que não tá certo. Como a gente tá vendo, o interesse das pessoas é brutal. Como o Flávio Bolsonaro, num primeiro momento, tratou como fake news, não é. Não é fake news e também não é só o áudio. É toda uma investigação, muito bem documentada. Só que agora que tem o áudio, tem o texto e o texto traz várias outras informações de documentos, não é apenas um áudio, né? O Intercept explica ali que tem outros documentos, inclusive extratos comprovantes de pagamento corroborando a história que eles estão contando. Não é um áudio que estava circulando em algum lugar. E o que fazer agora, né? Reunião de emergência, o que mais? A reunião de emergência, a reunião de crise, conta pra gente, seja bem-vinda. Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no CNN 360, Débora. Aliados de Flávio, a equipe que comanda já a pré-campanha do pré-candidato à presidência da República, estão todos reunidos no QG aqui em Brasília para definirem uma estratégia de reação. É uma espécie de gabinete de crise para esse que até aqui é o principal desafio que se coloca para a campanha de Flávio Bolsonaro. E tão logo a reunião acabou, o candidato apareceu num vídeo para se defender. Aliás, diz que não é candidato, tá? É só um filho querendo celebrar a biografia do seu pai. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Para a base bolsonarista isso até serve, só que não convence todo mundo, né? Longe disso. Flávio Bolsonaro tem que ser preso imediatamente. Estamos entrando agora com representação na Polícia Federal contra Flávio Bolsonaro com pedido de prisão. É tudo muito grave. 24 milhões de dólares, 134 milhões de reais, diálogo, áudio do Flávio Bolsonaro direto com Daniel Vorcaro. Tá bom, obrigado.
Irmão, pelo amor de Deus, vai não. Obrigado. Jornalistas, bom trabalho. Obrigado. Horas antes de soltar a reportagem que contém o áudio e outras provas das relações pouquíssimo republicanas entre Flávio e Vorcaro, o Intercept foi até o Senado, avisou o senador Flávio do que sabia e pediu uma resposta. Flávio foi questionado presencialmente e negou. Ele falou o seguinte: de onde você tirou essa informação? É mentira. Foi o que ele disse à reportagem do Intercept, próximo ao STF, hoje de manhã. Depois que a reportagem foi publicada, ficou claro que não era viável descartar tudo como fake news. Na reunião de emergência, ficou decidido que o Flávio se pronunciaria apenas nas próprias redes sociais, para não precisar responder a perguntas de jornalistas. Os outros envolvidos, como Eduardo e Mário Frias, foram orientados a ficar longe das entrevistas, ao menos por enquanto. Eduardo e Frias também foram procurados, mas não se manifestaram até a publicação da reportagem. Flávio, Eduardo e Mário Frias vão acabar sendo obrigados a falar disso em público outras vezes. Não tenhamos pressa. Até porque nem é necessário esperar para reparar na mudança de postura. Quando fala... Ele chorando e enxugando as lágrimas na bandeira do Brasil, cara. Com Vorcaro, Flávio é um doce. É um doce como convém a quem tá pedindo dinheiro, né? Pede desculpa pela cobrança, lamenta o áudio longo, muito cortês, muito próximo. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. Só 120 milhãozinho, cara. Me arruma aí 130 milhões, pelo amor de Deus. Não, a conta não fecha aqui, né? Minha geladeira quebrou, cara. Minha geladeira quebrou, tem que consertar, né? Se eu não tiver esse 130 milhões seu, vai ficar difícil pra mim, né? Vai perder minhas comidas, geladeira. A carne que eu comprei vai perder, né? O leite vai azedar, pô. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Agora ouça aí o Flávio falando não com o Vorcaro, mas sobre o Vorcaro. Note a diferença no tom. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Só que ser visto mudando assim em público não é bom, principalmente não por um candidato. E o Flávio tem concorrentes até com o mesmo sobrenome dele. A revelação desse áudio pode beneficiar quem quer ver o Flávio rodar. E tem um nome no banco de reservas ali da família Bolsonaro, que é a Michele Bolsonaro, que já teve, aí se bicou com o Flávio, agora muito recentemente, e que tem um entorno da Michele que quer muito que ela seja candidata à presidência da República, diz que esse é o momento dela, e ela tem uma representatividade por ser mulher, por ser evangélica, embora não tenha experiência alguma, ela estava ali no PL Mulheres e andou bastante pelo Brasil. E as pesquisas mostram, né, Bruno, que em algum momento ela chegou a ser viável, né, eleitoralmente. Não, ela, antes até da insistência no nome do Flávio, né, o Flávio era, e eu repito isso, é que a gente vai esquecendo com o passar do tempo, porque as pesquisas vão vindo, o processo eleitoral vai se acumulando e tudo mais, mas o Flávio nunca deixou de ser a pior das opções do ponto de vista numérico, simples, né? Ele sempre foi uma redução do que era o bolsonarismo. Pois é, o que não falta é gente de olho nessa candidatura do Flávio Bolsonaro. Tem o Tarcísio também, né? O outro irmão maluquinho, acho que não volta mais não, né? Ele surtou de vez, né? Como ficou revelado um ponto fraco da campanha, é natural que aliados se perguntem se ele ainda tem condições de bancar essa disputa. O caso de hoje feriu de morte uma das linhas da campanha, que era colar em Lula o caso Master.
A partir de agora, Flávio Bolsonaro tem teto de vidro para falar sobre o assunto. Então, a campanha vai ter de fazer uma reestruturação da sua comunicação. E para te devolver, Marina, os aliados de Flávio no Centrão estão muito desconfortáveis, porque o Flávio era uma pessoa que dizia para todo mundo que podia falar sobre caso Master, que ele estava tranquilo. E parece que a história não é bem essa. Como se percebe, essa campanha tem várias decisões pela frente aí a serem tomadas. A primeira delas é se o candidato vai continuar sendo o mesmo. Tanta decisão que esse pessoal periga até sofrer da famosa fadiga de decisão. Já ouviu falar disso? Um parêntese, vai. Eu tenho fadiga de decisão, tá? Nossa, eu tô fadigada a beça, tá? Mas eu tenho todos os tipos de fadiga, tá bom? Começando a entender esse negócio, mas uma coisa já ficou clara. Quanto mais decisões você toma, mais o cérebro vai ficando cansado de decidir. Eu tô cansado de decidir, tá? Não quero decidir, não. Eu vou decidir pular esse ad, inclusive, eu acho, tá, Álvaro? Me perdoa, tá bom? Se perdoa eu, por favor? Dias depois, no fim, vai compensar. Muito obrigado, Insider. E agora, de volta ao nosso tema principal. Eu queria que o senhor comentasse a notícia de que o Flávio Bolsonaro pediu dinheiro para o Borcado. Não, eu vou tratar deste assunto aqui no dia de hoje. Isso não é pauta. Tarcísio tem lá os motivos dele para não tocar no assunto. Inicialmente, Jair queria que Tarcísio fosse o candidato à presidência da República. Só que Tarcísio nunca quis saber disso. Ele sabe que está muito mais seguro, muito mais garantido em São Paulo. O projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro do time, que é realmente cuidar desse estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregar a visão deste grupo, né? E o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. A ambição destruir o Brasil, né? Destroçar o Brasil, né? Presidencial que o Jair não encontrou no Tarcísio, ele encontrou na própria família. Eduardo, que parece não ter a menor noção da situação em que se meteu, já se apresentou para essa candidatura e até reagiu aos palavrões quando o pai não levou a pretensão dele a sério. Michele é a preferida do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, só que não tem o apoio de Jair, né? Sem Tarcísio, Jair prefere mesmo é Flávio, mesmo sabendo que Flávio tem lá os seus BOs e que no passado salvar a pele desse filho deu trabalho, exigiu uma interferência escandalosa na Polícia Federal. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. A escolha do Flávio era arriscada desde o começo. E agora que os riscos se confirmaram, ele pode virar um peso grande demais para os aliados. Tá aí o Romeu Zema. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Borcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. É nesse contexto que ressurgem as conversas sobre a candidatura presidencial de Michele Bolsonaro. Após a repercussão das mensagens trocadas entre Borcaro e Flávio Bolsonaro, uma ala do PL passou a defender o nome de Michele Bolsonaro para a candidatura à presidência da República. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro... Mas é arriscar demais para isso, né? Porque muita gente não gosta de mulher, né? Muito bolsonarista não gosta de mulher mesmo, né? Orienta manter o apoio pública. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro apoia a Flávio. Consta que nos bastidores, Valdemar Costa Neto só teria consentido com a escolha de Flávio por saber das fragilidades desse candidato a candidato. O Flávio, a essas alturas, já tinha rachadinha, tinha a única loja de chocolate do Brasil que vendia mais chocolate no resto do ano que na Páscoa, um esquema de lavagem de dinheiro tão amador, tão precário, que precisou ser abortado. A mansão financiada pelo BRB, ao mesmo tempo em que esse banco público entrava no golpe do Master, era uma outra ponta solta. Michele teria sido aconselhada por Valdemar a esperar pacientemente até que algo contra Flávio estourasse. Aguarde e confie. Um conselho que ela nem sempre seguiu. Brigou em público, se reaproximou, teve que passar um pano. E agora o resultado está aí. Só nos resta imaginar com que alegria Michele ouviu o áudio constrangedor do enteado. Canta
Meu Deus, isso assusta eu, tá? Essas pessoas assustam eu um pouco, tá? Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu cumpro com a minha obrigação não de não ter viés, mas sim de ser honesto com ele. Tem muita gente chamando esse escândalo de Bolsomaster, e é super natural, né? É do jogo, achar um nome aí que cole. Só que apesar disso, a gente não pode ignorar o fato de que um esquema dessa escala do Banco Master jamais poderia existir se esses caras fossem assim seletivos do ponto de vista ideológico, ou mesmo se eles não atuassem indistintamente dentro dos três poderes. Então é necessário entender até onde ia a influência desse Vorkar, esse estelionatário de luxo, o senhor Peleleca, na Suprema Corte Brasileira. O Toffoli, o Cássio Nunes, o Mendonça, o Gilmar Mendes, são alguns dos implicados. E não só é o caso do Banco Master, né? A gente sabe que nessa estrutura de democracia liberal capitalista, quem manda é o capital, né? Quem manda é o capital, né? Então, assim, tem que ser realmente muito bem investigado. O juízo do Supremo tem que ser investigado também. Já deixei meu like, tá? Adoro os vídeos do Árboro. Vou deixar meu comentário. Bolsocloud ia fazer o Avengers. Esse é meu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Também deixa seu comentário. Não se esquece de se inscrever. Tamo junto, um beijo. E tchau. Até a próxima.